Respira. Respira fundo. Mês de novembro está acabando. O ano de 2018 está chegando ao final. A gente precisa de fôlego para dar conta de chegar até a reta final. Então, essa série Oxigênio teve esse objetivo e ao longo das últimas semanas nós caminhamos falando a respeito disso, de coisas imprescindíveis para a nossa vida, que não podem faltar na nossa caminhada e que a gente às vezes precisa resgatar para que o fôlego não acabe, para que o ânimo não se esvaia. E é por isso que a gente caminhou aí ao longo das últimas semanas, conversando sobre esse tema. Na primeira semana nós falamos sobre a pausa, e quando a gente falou sobre a pausa, a gente falou sobre a importância de parar, de descansar. O próprio Deus Criador criou o mundo e no sétimo dia descansou, nos mostrando a importância de pararmos no sétimo dia para nos reorganizarmos, para o nosso corpo se realinhar, para a gente repousar. É por isso que a gente trabalha durante um dia inteiro e à noite é para a gente dormir. Se você não está dormindo, deveria estar dormindo. Descansar, pausa. Isso é importante. O próprio Deus deixou o mandamento de descansar no sábado. E não foi à toa essa orientação, esse princípio, que é um princípio de vida. A segunda foi a oração. E quando a gente falou de oração, a gente fala também de uma pausa, mas uma pausa com mais intencionalidade. Porque quando a gente para orar, a gente para se relacionar com Deus Criador, a gente para se aprofundar no relacionamento com Ele, para ouvir a sua voz, e essa é a proposta sempre quando a gente para orar. E na terceira palestra, semana passada, o pastor Renato falou sobre a amizade, e como é importante. A amizade é um jeito da gente oxigenar as emoções, da gente não deixar a alma enferrujar. E quando a gente cultiva amizades, a gente acaba percebendo que a gente se fortalece, que a gente pode ir além. Tem um ditado sul-africano que diz que você quer ir mais rápido, vá sozinho. Se você quer ir mais longe, vá acompanhado, vá com alguém. E essa é a proposta de uma amizade sincera, profunda e de longo prazo, de longa duração. Então, se você perdeu essas 3 palestras, eu sugiro para você entrar no nosso site, comunidadecampolim.com.br, ou no nosso aplicativo, você pode baixar, ou ainda no nosso canal no YouTube, e ver essas palestras e assistir, compartilhar com amigos, que são fundamentais para esse momento que a gente vive. E hoje a gente vai conversar sobre a celebração. Encerrando essa série, como a gente já está fazendo aqui, desde a hora que a gente chegou aqui, celebrando a vida, celebrando a alegria da salvação em Jesus. Nós brasileiros, nós somos meio peritos, a gente gosta muito de festa, mas nem sempre as festas que a gente organiza são tão focadas na celebração. A gente tem, por exemplo, nesse final de ano, nessa reta final, não sei como está a sua agenda, mas a minha agenda está assim: sextas e sábados, daqui até o final do ano, todos preenchidos com confraternizações. Confraternização do trabalho, confraternização de uma ONG que você serve, confraternização de ministérios aqui da comunidade que você participa e serve, e da família do seu marido, da sua esposa. Espero que sem amigo secreto esse ano, né? Se Deus quiser, Deus nos livre disso. Mas eu sei que a sua agenda está lotada de confraternização. E a gente gosta disso, a gente gosta de um churrasco, a gente gosta até daquela maionese com uva passa. Não todo mundo, mas tem quem goste. O importante é que a gente gosta de se reunir. Mas nem sempre essas confraternizações, elas são marcadas por um tempo de fato de celebração. Tem comida em abundância, e às vezes até a gente come demais. Tem bebida, e alguns às vezes exageram, bebem demais, passam do ponto. Mas falta alguma coisa. Sabe o que falta? Falta celebração. E falta celebração porque falta gratidão. A certeza de que a gente precisa parar para celebrar e reconhecer que foi bom. Tudo que a gente fez ao longo desse ano, a gente teve muitas coisas boas e tem muitas coisas boas para celebrar, muitos frutos, muitos bons resultados, o saldo foi positivo, a gente trabalhou bem, a gente trabalhou junto e teve coisa boa. Teve muitos problemas também, mas muita coisa boa.
E é por isso que a gente precisa parar para agradecer. Agradecer porque quando a gente para, a gente olha para trás e reconhece que a gente não conseguiu fazer tudo que a gente fez sozinho. Tinha gente caminhando com a gente e nos impulsionando, e até mesmo o próprio Deus. E esse é o objetivo dessa nossa conversa dessa noite. Mas sabe o que é interessante? Existe uma estatística, uma pesquisa que foi feita que aponta que a principal causa de uma pessoa estar insatisfeita com o seu trabalho e pedir demissão, que é a falta de reconhecimento. Não é a questão financeira, como a gente imagina, que deveria ser, na nossa cabeça, a primeira coisa que pesasse para uma pessoa se sentir insatisfeita no seu trabalho e mudar de trabalho. Não, essa é a segunda. A primeira é a falta de reconhecimento. E isso nos leva a perceber que nós temos dificuldade, sim, em celebrar, em reconhecer o que o outro fez, em celebrar os resultados que a gente teve, que a gente obteve depois de muita luta, de muita confusão, de muitos problemas. O bom líder, o bom pai, a boa mãe, o bom marido, a boa esposa, o bom amigo, o bom filho, é aquele que reconhece o esforço do outro e a dedicação daqueles que estão ao seu redor. E a gente precisa trabalhar isso no nosso coração, trabalhar essa questão da celebração com intencionalidade, com gratidão, sabendo que não precisa muito para a gente ficar contente. E é isso que a gente vai ver hoje. A palavra celebração vem do termo latino celebratio. Celebratio, que tem a ver com isso mesmo, com homenagem ou memoração de acontecimento, de ação de celebrar, festejar, comemorar, da gente reverenciar, realizar uma reunião. Às vezes a celebração é como essa, é religiosa, é em torno de uma mesa como essa bonita, preparada com muito carinho para a gente celebrar a vitória de Cristo sobre a morte. Às vezes é a celebração do aniversário, um aniversário de casamento, um aniversário por mais um ano de vida, celebrar um final de ano que a gente caminhou junto como grupo pequeno, tantas coisas que a gente tem para celebrar e festejar, e às vezes a gente não para fazer isso como a gente poderia fazer. Mas por que celebrar é tão importante? Por que a gente está dando tanta ênfase nisso e separou um domingo para conversar a respeito disso? Primeiro porque indica o final, celebração indica um final de um ciclo e o começo de um novo. Quando a gente celebra, a gente está fechando um ciclo e dando início, inaugurando um novo ciclo. É assim, no final do ano, a gente celebra o ano que está acabando e a chegada do ano novo, por exemplo. Isso tem a ver com fechamento de ciclo num trabalho, começando um novo, e aí aquela despedida, aquela festa, aquele choro, alguém que se muda para uma outra cidade, está indo embora, a gente faz uma despedida, fechamento de ciclo e abertura de um novo. Também na celebração nós recordamos os melhores momentos, descrevemos como superamos algumas dificuldades. Perceba, a gente fala como foi difícil, como foi, esse projeto foi penoso, e agora a gente pode ver o resultado. Então a gente fala a respeito daquilo que aconteceu, a gente conversa, a gente relembra, e isso é muito importante. E os laços se fortalecem e assim a comunicação melhora. Nós, quando nos reunimos para celebrar aqui como comunidade, nos fortalecemos na nossa fé como comunidade, não só como indivíduo. E nós, quando nos reunimos em qualquer celebração, estreitamos laços, a gente se torna mais íntimo. Eu gosto de ver isso no grupo pequeno. Algumas pessoas falam assim, mas grupo pequeno, vocês estão vindo aqui para estudar a Bíblia ou para comer? Eu falei, as duas coisas. A gente vem aqui para estudar a Bíblia e para comer. Né, Vivi? Às vezes a gente acha até que a gente veio mais para comer, mas não é. A gente veio para as duas coisas. Alguns falam, vocês vieram aqui para conversar ou para estudar a Bíblia? As duas coisas. Porque isso é importante, isso aproxima a gente, é ali que a gente reparte, abre o coração, fala da vida, chora, se alegra junto, come algo gostoso que alguém preparou, e ali é uma grande festa, uma grande celebração. E o recheio, lógico, que é o estudo da palavra de Deus, mas tudo isso faz muita falta se a gente não aproveita e não se envolve. Então, inclusive o meu convite para você é, ano que vem, pense a respeito de um grupo pequeno para a sua vida, tá bom? Fica aí a dica e meu incentivo. Hoje nós vamos estudar, eu quero ler com vocês um trecho da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, do capítulo 4,
nós vamos ler verso 4 ao verso 13, em 2 momentos, em 2 blocos. Vamos lá então? Eu vou ler, você acompanha comigo. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam, agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Perceba, Paulo incentivando a igreja em Filipos, a alegria, a gratidão. Ele que estava preso, encarcerado, e não tinha motivo talvez nenhum para celebrar, para se alegrar. Tinha todos os motivos para ser um homem amargo, porque estava preso. Não. Ele celebra, ele se alegra e ainda incentiva aquela igreja a buscar essa mesma fonte de alegria para o coração, que é a gratidão. Ele diz ainda: então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero dizer só mais uma coisa: concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Primeira lição que a gente pode tirar desse trecho que a gente acabou de ler é que celebrar é um exercício para encontrar o caminho do contentamento em Deus. Quando a gente celebra, a gente está exercitando o nosso coração e a nossa mente no caminho do contentamento, de perceber que Deus está me oferecendo o melhor, que eu não preciso ficar descontente, que eu não preciso ficar insatisfeito, porque Deus tem o controle da história e Ele sabe o que está fazendo. Como fez Paulo, preso, mas não se negou a louvar a Deus, a ser grato ao Senhor. O contentamento, ele acontece quando nós oramos. O texto diz para a gente: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Perceba, Paulo está indicando o caminho. Orem, busquem, façam essa pausa consciente, orem e agradeçam por tudo que Ele já fez. Não é difícil, é só começar. Não é tão complicado assim. É trocar a murmuração, a reclamação pela gratidão. Você já viu aquelas pessoas que põem um pote grande na cozinha e vão colocando os motivos de gratidão e ao longo do ano vão enchendo aquele pote? Às vezes vai mais de um pote. Quando a gente começa intencionalmente a agradecer e fazer esse exercício, nosso coração se enche de alegria. E é isso que o texto está dizendo. Ele diz: orem a Deus e agradeçam por tudo o que Ele já fez. E a continuação é: então vocês experimentarão a paz de Deus. Perceba, a paz que vem do Senhor, que não é uma paz qualquer, não é uma paz humana, não é uma coisa que a gente pode conquistar sozinho. Ela excede todo entendimento e guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Somente quando a gente adquire essa paz que vem do próprio Deus em Jesus, é que a gente consegue descansar, a nossa mente consegue relaxar, não pensar: como que eu vou resolver, eu preciso resolver, eu preciso dar um jeito. Para! Ora, agradece, entrega, confia. Vocês vão experimentar uma paz que não tem como explicar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para você. Na última quinta-feira a gente teve o Thanksgiving, que a gente importou dos nossos irmãos norte-americanos, Dia de Ação de Graças. Um dia específico para a gente parar e agradecer, para lembrar das coisas boas que Deus já fez. E é esse o exercício que a gente tem que fazer todo dia, da gente se voltar para Ele e perceber que o sustento vem dEle. Ele nos dá a semente e Ele faz essa semente germinar. Não está na nossa mão, não está no nosso controle. E perceber quantos frutos vieram ao longo desse ano e agradecê-lo é o mínimo que a gente pode fazer. Mas há mais, o contentamento vem ao sermos transformados. E perceba o que a gente leu agora há pouco. O texto diz: concentrem-se em tudo que é verdadeiro. O texto diz a respeito dessa verdade, daquilo que é puro, daquilo que é nobre.
texto vai falando de filtros que o apóstolo Paulo quer que a gente use para a nossa mente e o nosso coração se alimentarem, se abastecerem, e não mais pensar em coisas negativas, não pensar mais em coisas que estão limitadas ao nosso poder, ao nosso alcance como seres humanos. Tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é nobre, que seja isso a ocupar o seu coração. Aquilo que é correto, de acordo com a justiça de Deus, não a justiça humana, aquilo que é amável. Quando a gente ama com o amor que vem de Deus, não o nosso amor humano que é limitado, falho, imperfeito, mas com o amor que vem de Deus, a gente consegue transbordar um amor diferente. Porque o pastor Renato falou, inclusive, domingo passado, falando sobre amizade. Paulo, no capítulo 13 de 1ª carta aos Coríntios, diz a respeito do amor. Ele diz que o amor são atitudes, atos que você oferece ao outro. Não é um frio na barriga, não é um arrepio. São atitudes. Então, quando a gente ama sendo misericordioso, sendo bondoso, sendo paciente, isso a gente está derramando o amor que a gente recebe do próprio Deus. Ele diz: sejam amáveis, então, e busquem tudo aquilo que é admirável. Quem é que não quer ser admirado aqui? Todos nós buscamos admiração, mas aquela boa fama, aquela admiração que tem a ver com coisas totalmente diferentes do que a gente vê, por exemplo, nas redes sociais hoje em dia. Pessoas se exibindo, se mostrando, ostentando aquilo que elas têm, mostrando uma face que não existe, uma máscara. E nós não precisamos disso. Isso não é uma coisa que abastece o nosso coração. O que nós precisamos é ser admirados por nossos filhos, por nossos netos, nossos sobrinhos, nossos amigos, por sermos pessoas íntegras. E é isso que ele está dizendo. Ele diz: pensem no que é excelente e digno de louvor. Excelência não só em fazer coisas com excelência, não só dar o nosso melhor quando a gente faz algo, mas ser excelente no nosso caráter, na nossa moral, na nossa essência. Isso tudo a gente só pode conseguir se a gente olhar para o próprio Cristo, que viveu isso na prática e nos aponta o caminho. Ele é o nosso molde, Ele é o nosso caminho a percorrer. E o trecho diz: continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. A promessa é de que quando a gente começa a trilhar esse caminho, a gente começa a seguir a Cristo. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: lembrem do que eu ensinei, lembrem de como eu ensinei vocês. E Paulo era um discípulo de Jesus, ele não estava fazendo discípulos de Paulo, assim como aqueles que hoje publicaram a sua fé aqui, não são discípulos de Túlio, de Renato, de Lucas, são discípulos de Jesus. Ele está dizendo: continuem a praticar o que vocês aprenderam comigo, que tem a ver com o que Jesus ensinou, o caminho que Ele está apontando. E vocês vão encontrar uma paz sem medida, a paz que o próprio Deus oferece, que está sobre vocês. Há uma pesquisa do Instituto Human Computer da Universidade Carnegie Mellon que diz que ao acessar o Facebook de amigos, surgem sentimentos de solidão e depressão. Não sei se você já sentiu isso, já percebeu isso usando redes sociais. Parece que às vezes bate um negócio assim de ver aquela foto na praia, feriadão prolongado, eu fiquei, eles foram, sabe aquela coisa? Dói, dá um reumatismo assim no cotovelo. 2 universidades alemãs chegaram à mesma conclusão praticamente. Seguir pessoas no Facebook desencadeia um estado de inveja e ressentimento. Que coisas ruins de se sentir. É disso que a gente tem abastecido o nosso coração. Instagram ainda é mais deprimente do que Facebook, diz a pesquisa. Que é lógico, lá estão todas as fotos de restaurante, de viagem, de praia, de campo, de tudo que você imaginar está lá. De coisa que nem é real, né? Sorrisos forçados, uma alegria fingida.
Essa pesquisa está ali no site slate.com, depois você pode olhar lá com calma se você quiser. Tinha uma foto de praia que eu censurei por causa da dor do cotovelo, não ia fazer bem pra gente. Falei, vamos começar a exercitar isso agora. Corta. Aquilo que não faz bem, a gente corta. E é verdade. A gente pode cortar, não tem problema nenhum. Eu sei que algumas pessoas aqui da comunidade, inclusive, resolveram cortar da sua vida redes sociais, porque não estava fazendo bem. Não estava abastecendo o coração de sentimentos bons. E tudo bem, olha, essas pessoas sobreviveram sem redes sociais, continuam respirando, e às vezes até com mais oxigênio do que eu e você. Pense nisso. A transformação de nossas mentes e comportamentos nos levam ao contentamento. Perceba que Paulo está oferecendo para a gente uma nova proposta, um novo jeito de viver, que não tem nada a ver com a nossa cultura pecaminosa. É um jeito de viver pautado na forma que Jesus viveu. Pureza, que a gente só encontra em Cristo e através de Cristo. Amabilidade, coisas que não brotam naturalmente do meu e do seu coração. O que brota do meu e do seu coração, gente, a gente não precisa fingir aqui, né? Nosso coração é um vulcão em erupção, cheios de ansiedade, cheios de preocupações, cheios de medos, cheios de traumas. Se a gente for confiar no nosso próprio coração e seguir o nosso próprio caminho, vai dar errado. Contentamento e inveja nunca vêm juntos. Essa frase judaica me faz pensar que eu quero viver o contentamento. Não cabem os dois no mesmo pacote. Então a gente tem que escolher. E qual que vai ser a sua escolha? Eu quero o contentamento, eu quero dizer, tudo bem, eu estou bem do jeito que eu estou feliz, estou satisfeito com o que eu tenho. Não quer dizer que eu não possa sonhar e planejar e querer voar voos mais altos, mas não olhando para o que o outro tem e comparando com o que eu não tenho, falando, eu quero aquele carro que ele tem. Não é dessa forma que a gente vai conseguir ficar em paz. Jesus disse, se o seu olho te faz pecar, arranque-o, jogue fora. Está lá em Mateus 18, não estou inventando não. É melhor entrar na vida eterna com apenas um dos olhos que ser lançado no inferno de fogo com os dois olhos. Forte, né? Vamos atualizar para nós, para essa parábola que a gente está fazendo aqui das redes sociais. Se o seu Facebook, o seu Instagram, o seu WhatsApp te faz pecar, delete-os. Porque é melhor entrar na vida eterna sem redes sociais do que ser lançado no fogo de inferno com 1 milhão de likes, 1 milhão de seguidores. O que a gente vai escolher? Parece bobo, né? Mas eu vi essa semana uma especialista falando, dando uma palestra dizendo, nós estamos viciados em celular. Se você não sabia, estou te contando, nós estamos viciados no celular. Sabia disso? Não, né? Estou te contando então em primeira mão. Nós estamos viciados nesse dispositivo que cabe na palma da nossa mão. E sabe o que ela disse mais? Ela disse, a gente olha o tempo todo, a gente olha de minuto em minuto, de meia em meia hora, de 15 em 15 minutos, virou uma compulsão, e isso alimenta uma ansiedade imensa, gigantesca no nosso coração, porque a gente está buscando algo que aquele aparelhinho, aquele programa que está ali dentro não vai poder nos dar. É sério, não é brincadeira. O texto diz mais ainda, continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então, Deus da paz estará com vocês. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo,
que me dá forças. E aí a gente entra naquele texto conhecidíssimo que virou para-choque de caminhão, virou adesivo em carro, virou imã de geladeira, virou motivo de caneca para a gente tomar café e por aí vai. Tudo posso naquele que me fortalece. E como tem gente que usa esse texto totalmente distorcido do que ele realmente está dizendo. Porque se a gente ler só o versículo 13, volta lá para mim, por favor. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. A gente pode interpretar dessa maneira. Eu vou ser vitorioso. Em Cristo só há caminho para a vitória. Mas se eu leio o versículo que está acima, versículo 12 diz: sei viver na necessidade e também na fartura. Estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Eu aprendi a viver satisfeito, contente, em toda e qualquer situação, Paulo está dizendo. Muda de figura, né? Tudo posso naquele que me fortalece. O poder de Deus é que está agindo em mim nos dias difíceis. Eu confesso para vocês que eu tinha dificuldade de entender na prática, viver esse texto até janeiro desse ano, quando o Senhor levou meu cunhado, Paulo Márcio, e foi uma grande perda para a nossa família. A gente ainda sofre com isso. Mas naquele dia, 8 de janeiro, quando a gente recebeu a notícia e foi até Campinas e viveu essa experiência, e no dia seguinte, lá no velório, alguns amigos aqui da comunidade Campolim estavam lá com a gente e viram isso. Naquele momento difícil, minha sogra pegou o violão e eu não acreditei naquilo. Minha sogra pegou o violão, Débora, minha cunhada, de um lado, a Fernanda do outro, e eu disse: gente, eu não quero falar nada, eu não consigo, eu não dou conta. E elas começaram a cantar, elas começaram a louvar, e eu falava: eu só quero gritar com Deus, eu só quero questionar, brigar, e elas estão cantando, estão louvando, como isso é possível? O contentamento em Deus. Naquele momento, caiu a minha ficha de que era o contentamento em Deus. Aprendi a estar contente, satisfeito, em toda e qualquer situação. Quando eu vi minha sogra tocando aquele violão, e toda aquela grande multidão que estava ali, cantando junto, e por uma hora a gente ficou louvando, adorando e pregando o evangelho, eu falei: é isso que Paulo estava dizendo. Dá para a gente se alegrar em Deus mesmo em momentos difíceis, de perdas, de dor, e saber, Deus continua no controle, Ele não perdeu o controle, Ele está no controle da história, e mais, Ele enviou Jesus para nos resgatar da morte eterna, da separação, do afastamento eterno da presença de Deus. A morte não tem a última palavra. Paulo Márcio, meu cunhado, naquele dia estava na presença do Senhor. Para nós era dolorido. Ele não estava mais ali. O que estava ali era apenas o que Deus deixou ficar. E a promessa era de que um dia nós o reencontraremos. E de que todo aquele que se rende a Jesus um dia vai ressuscitar com Cristo. E é nessa esperança que nós temos nos apoiado e temos vivido diariamente. E é nisso, tenho certeza que é disso que Paulo está falando. É o poder de Deus que nos dá força. Isso não é humanamente possível. O poder de Deus é um poder mais forte do que a bomba atômica. Um poder capaz de ressuscitar Jesus, e é desse poder que Paulo está falando, é esse poder que Deus oferece a mim e a você, por meio do Espírito Santo, para que a gente trilhe um novo caminho, uma nova vida, uma nova maneira de viver, pautada pela vida de Cristo. Não tem nada a ver com o nosso jeito humano de fazer as coisas. É por isso que, quando a gente ouve isso, parece que não faz muito sentido. Como eu posso celebrar e me alegrar num momento de tristeza, de dificuldade? Porque eu posso, em Cristo, todas as coisas.
Celebrar é um exercício para encontrar o caminho do contentamento. E o caminho do contentamento é suficiência em Deus. Há uma palavrinha aí no texto que Paulo usa, que é o contentamento, que ele pega, se apropria dessa palavra, que é a autarkeia, a palavra grega, que os estoicos usavam naquele momento da história para pregar a sua filosofia, dizendo: nós somos autossuficientes, nós conseguimos resolver o nosso próprio problema, nós damos conta de resolver tudo sozinho. O ser humano dá conta de se resolver. Balela, mentira. Se isso fosse verdade, os estoicos teriam sobrevivido e até hoje essa filosofia estaria aí predominante. Paulo, ao contrário, diz o tempo todo que a sua suficiência estava em Deus. Eu estou contente e satisfeito no Senhor. Nós que caminhamos com Cristo, podemos dizer da mesma maneira: a minha suficiência, apesar de qualquer situação, está no próprio Deus, em Jesus. Ao dizer tudo posso naquele que me fortalece, eu tenho certeza que Paulo não quis dizer tudo no sentido absoluto, porque ele quis dizer que todas as coisas que ele havia passado e tudo que ele passaria, todas as necessidades, tudo que ele ia enfrentar, pobreza, fome, acidentes, necessidades, Cristo supriria isso de uma forma única. E é nesse sentido que ele escreve: tudo posso naquele que me fortalece, pelo que já tinha passado, a experiência da confiança em Deus, e o que ainda viria pelos olhos da fé, a expectativa do poder de Deus. Mais à frente, no verso 19, ele vai dizer ainda: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Ele diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E Deus está dizendo isso para mim e para você nessa noite. Existe um caminho, o caminho é a celebração, é o contentamento, é a suficiência em Deus. E tem mais, 2 outras pequenas lições que a gente pode tirar aqui. Celebrar é um exercício comunitário, não é uma coisa apenas individual. A gente pode se alegrar e celebrar individualmente? Pode. Mas quando a gente se encontra aqui, como comunidade, como família estendida, como família da fé, é diferente. É diferente porque o poder de Deus está aqui sobre nós. E transborda, e transborda, e transborda. Semana passada, o pastor Renato falou a respeito disso também. Nós vimos que a amizade proporciona com que Deus trabalhe em nossas vidas. Nós somos povo de Deus, e quando nós nos reunimos para celebrar a vitória de Cristo sobre a morte, com essa mesa, nós cantamos, como nós já cantamos hoje aqui, vários cânticos, oramos juntos. Quando nós compartilhamos a palavra, estudamos juntos, repartimos a respeito da nossa vida. Quando nós fazemos isso juntos, há um mistério envolvido. Deus age de uma maneira especial, única, e nos chama para perto dele, para que a gente se fortaleça, se abasteça e saia de volta, e aí transborde esse amor, essa alegria, esses princípios novos do que é ser discípulo de Jesus. As pessoas olham para a gente e dizem: tem uma coisa diferente ali. O que acontece na vida da Selena? O que é esse sorriso? Tem alguma coisa ali. Essa bondade, essa honestidade, esse caráter, esse comportamento diferente, tem a ver com o que Deus faz em nós. E Ele nos chama para multiplicar isso nas outras vidas, na vida daqueles que estão sedentos pelo amor de Deus. Ainda, o texto diz: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. E como eu disse no início, Paulo está escrevendo para uma igreja, não é para uma pessoa, por isso está no plural aqui. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Que transborde, que essa celebração, essa alegria transborde, extravase e alcance outras pessoas e todos vejam: aquele lá é um discípulo de Jesus. Por fim, celebrar um exercício para reconhecer o poder de Deus. Ele diz: não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho.
Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Paulo está se referindo aqui à ajuda financeira que essa igreja enviou a ele na prisão, porque o sistema penitenciário daquela época era diferente do nosso. Você vai preso, você tem que pagar suas contas. Você tem que arcar com as suas contas. Com o que você vai comer, o que você vai vestir, é você que se banca. Né? Hoje está gravando, né, Rafael? Tomara que essa mensagem indo para a internet, quem sabe o nosso governo novo escuta, adota esse modelo, alivia um pouco mais as cargas, né? Paulo recebe uma oferta de amor e ele reconhece que tudo isso vem de Deus. O poder de Deus está sobre ele. O poder de Deus está sobre essa igreja que se move em direção a Paulo que estava necessitado. E isso é motivo de celebração. Quando a gente vê pessoas aqui sendo recebidas, celebrando o batismo, celebrando a morte para o mundo pecaminoso e o novo nascimento de um novo homem, de uma nova mulher, a gente tem que celebrar mesmo, porque é o poder de Deus. É reconhecimento do poder de Deus. Isso é maravilhoso. Jesus disse: toda a autoridade foi dada a vocês, agora vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem esses novos discípulos a obedecerem o que eu ensinei a vocês. E eu estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. A promessa de que Deus está com a gente até o final é algo que nos abastece, nos alimenta, nos enche de esperança. Por isso, para a gente encerrar, para a gente refletir e praticar, celebre mais. Celebre mais pequenas conquistas diárias, bênçãos cotidianas que alimentam o nosso coração de contentamento no Senhor e nos mantém no foco certo. A gente tem dificuldade de celebrar as pequenas conquistas, as pequenas bênçãos, coisas que acontecem diariamente, desde abrir os olhos e enxergar e respirar, até chegar no trabalho e perceber que, puxa, talvez não seja o trabalho que eu sonhava, mas eu tenho um trabalho, eu tenho sustento. Puxa, obrigado, Senhor, pela minha família, pela nossa saúde, tantas pequenas coisas, tantos livramentos de Deus que a gente nem percebe ao longo do dia. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 1:6, no início dessa carta: aquele que começou uma boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Essa é a promessa. Deus está realizando um projeto em nós, Deus está realizando um projeto na sua vida. Confie, entregue, trilhe esse caminho, celebre, seja grato e contente em todos os momentos, em todas as situações. O próprio Jesus trilhou esse caminho da obediência e da confiança no Pai. Ele não teve pressa em querer o reconhecimento. Ele recebeu o reconhecimento no tempo certo. E a promessa é que o próprio Deus também nos dará, no tempo devido, honra e glória por nossa obediência, por nossa caminhada fiel ao seu lado. Por fim, celebre as transformações que Deus está fazendo em sua vida em Jesus. Deus está fazendo coisas na sua vida, transformando você de dentro para fora, e Ele quer continuar fazendo isso. Ele começou só uma obra, Ele não acabou ainda. Celebre, seja grato, olhe para trás e veja, puxa, como eu era em 2017, em 2016, em 2009, e hoje Jesus me transformou e eu tenho caminhado, e assim deve ser. Que alegria! Eu tenho certeza que alguns dos adolescentes que estavam aqui hoje à frente, daqui a alguns anos, vão lembrar desse momento e vão falar: puxa, como foi gostoso aquele dia, mas talvez eu não tivesse tanta consciência do que Deus ainda ia fazer na minha vida, na minha história. Quanto Ele ia me moldar, me transformar. Vocês estão me ouvindo aí no fundo, adolescentes? Estão, né? Estão acordados ainda? Deus quer fazer uma obra grande
na vida de cada um de nós. Exclua então da sua vida a partir de hoje pensamentos e comportamentos que te afastam desse exercício em direção ao contentamento, que te impedem de ser grato, te impedem de celebrar. Viva esse contentamento. Tire da sua vida, da sua rotina, coisas que atrapalham, que tiram a sua paz. Elimine. Se é o WhatsApp, tira. Por um tempo, pelo menos, para você conseguir deixar de ser um viciado em redes sociais. Não sei. Talvez seja por querer ser famoso, ser reconhecido, ser amado, e aí você precisa de muito reconhecimento. Você espera disso, reconhecimento no trabalho, você espera reconhecimento em casa. Celebre. Faça o caminho inverso de agradecer o que você já tem. E deixa Deus tratar do seu coração. Ele quer, assim como fez com Jesus, que trilhou um caminho da humildade, da humilhação, e se humilhou até a morte de cruz. E se rendeu, desceu ao nível mais baixo de humilhação. E tudo bem, não se importou com isso. Nós podemos trilhar esse caminho e ainda assim estarmos contentes no Senhor. Quero convidar você a fechar seus olhos e ter uma conversa agradecendo a Deus por tudo que Ele já fez até aqui na sua vida, o que Ele tem feito na sua história, o interesse dEle por você, por sua família. Bate um papo com Ele, conversa a respeito disso. Renda-se a esse amor interessado de Jesus.